Veja no ICL Notícias, segunda edição. Hugo Mota de olho na eleição. Presidente da Câmara envia à CCJ proposta para acabar com a escala 6x1. Sem interferência na disputa eleitoral, Superior Tribunal Militar deve deixar julgamento da patente de Bolsonaro para depois da eleição. Latinos exaltados, racistas incomodados. Bad Bunny faz história no intervalo do Super Bowl e causa irritação em Donald Trump. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo em todos os nossos canais nessa segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. A contagem regressiva para o Carnaval está aberta e também temas quentes em Brasília. Chico, boa tarde para você. Temas quentes. Dia do Frevo. Hoje é dia do Frevo. Dia Nacional do Frevo. Festa não só em Pernambuco, e a gente aqui seguindo com o bloco da notícia e da opinião. Vamos embora. Até pra gente homenagear o frevo, né, Chico? Total. Maravilha, muito bom aqui elevar sempre o nosso patrimônio cultural. Por favor. Patrimônio que vem de Pernambuco. Bom, vamos para Brasília já daqui a pouquinho conversar com o Luiz Costa Pinto. Enquanto isso, já vou aqui abrindo os trabalhos, Chico Sá, para te dizer que sabe o Lulinha Paz e Amor? Sei. Deu um recado, parece que não tem mais Lulinha Paz e Amor. Agora é modo eleição ativado. Vai pra pancada. Vamos assistir a fala do presidente Lula nesse final de semana, dizendo que a eleição vai ser uma guerra. Já deu o recado, o presidente Lula. Vamos lá. Nós temos que ser mais desaforados, porque eleição desaforado. E nós não podemos ficar sendo quietinho. Não tem essa mais de Lulinha, Paz e Amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Não tem essa mais de Lulinha, Paz e Amor, Chico. Olha, desde acompanho as eleições do Lula, as que ele ganhou e as que ele perdeu, né? Desde 1989, ele vai alternando. Paz e Amor, aí um Lulinha mais ligado e menos amoroso, menos fofo, ele vai alternando ao longo dessa vida, vai dosando de acordo com o clima da eleição. Nesse caso aí é um puxão de orelha no partido, né? Que às vezes é muito molenga mesmo, né? É muito, como diz um amigo, tem a síndrome do Ibis, aquele time pior time do mundo, lá do Recife, né? Que acha que está sempre perdido estão sempre perdidas algumas batalhas, quando não estão, dá para ir para o confronto, dá para ir para o enfrentamento político. E o que o Lula pede nada mais do que um enfrentamento político. Vamos para o debate. Não vamos deixar, porque o tema é mais parecido com a extrema-direita, não vamos entregar para os caras. Esse puxão de orelha. Num lugar que tem uma certa calmaria, na Bahia e tal, né? Mais tranquilo, mas não teve essa. Mas também botou sangue para ferver lá na Bahia. Vamos chamar Luiz. É aquele puxão de orelha para começar a eleição, a campanha para valer, né? É isso aí, Luiz Costa Pinto, que está a postos em Brasília e, aliás, o homem que está acompanhando minuto a minuto das atualizações todas de campanha eleitoral, que já está valendo. Lula, boa tarde para você. Pois é, a campanha já começou porque 2026 começou em 2025. Isso. Né? E, na verdade, é isso que o Chico falou. O presidente Lula está apenas fazendo a alternância constante que ele faz no discurso. Se nós pegarmos em 2002, por essa época, ele estava divulgando a Carta ao Povo Brasileiro, que era um movimento de
convergência para o centro, né, de tentar trazer a esquerda para o centro, né, e para chegar ao poder como chegou. Só que no poder, a partir de 2003, 2004, o presidente Lula e sua equipe de governo, mesmo fazendo essa convergência, eles foram solapados, eles foram traídos por esse centro político, né? E aí o centro político fabricou o mensalão, né? Fabricou a falsa denúncia do mensalão para levá-lo ao impeachment, para tirá-lo do poder. Não conseguiram. Lula foi reeleito com uma votação consagradora em 2006 e realizou um segundo mandato melhor que o primeiro, o que levou à eleição de Dilma Rousseff em 2010, tendo Lula um percentual de aprovação, né, de ótimo e bom no fim do governo, absolutamente histórico e acima de 80%. Naquele momento, Lula despertou os recalques desse centro político, os recalques que nunca admitiram um ex-operário, um ex-sindicalista, um líder popular de esquerda fazendo um governo de responsabilidade fiscal, um governo com um projeto de inclusão social, uma inclusão social histórica, trazendo estratos sociais da base da pirâmide para cima, para o centro, para participar da vida política nacional, um projeto inclusivo. Depois, como não tinham condição de destruir esse projeto na urna, no voto, depois que Dilma foi reeleita em 2014, veio o golpe. Na esteira do golpe, veio a tragédia Jair Bolsonaro. Na esteira da tragédia Jair Bolsonaro, novos golpes, aí sim, golpes institucionais. E o que é que o Lula está fazendo agora? Ele está deixando claro para a sociedade: nós vencemos eleições com projetos muito claros de ocupação de poder pela esquerda, de ocupação de poder com projetos sociais, né? E vamos voltar a esse discurso, porque vocês, direita, centro-direita, vocês que sempre se achavam elite e que nunca foram elite, porque nunca exerceram poder com um projeto político de longo prazo para o país e sempre chegaram ao poder a reboque de malucos como foram Jânio Quadros, Fernando Collor e Jair Bolsonaro, para vocês usurparem esse poder, não venham brincar agora, porque nós temos um projeto e esse projeto é um projeto de centro-esquerda para chegada ao poder pelo voto e ocupação de espaços. Se vocês quiserem produzir um novo ideário político, disputem conosco, mas democraticamente. Chico, você quer comentar? Não, esse é o recado. Eu ia até complementar aqui, trazendo essa história da pauta do fim da escala 6x1, que agora vai tomar o Congresso, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhando hoje para a Comissão de Constituição e Justiça essa proposta de emenda à Constituição, que trata justamente do fim da escala 6x1, também da redução da jornada de trabalho. É esse o caminho e é uma das principais bandeiras do governo federal e do presidente Lula. Então, esse foi o anúncio que o Hugo Mota fez nas redes sociais, dizendo que encaminhou uma proposta que é da deputada Érica Hilton e também tem a proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT, e mais um passo nesse sentido, né, Chico, de, vamos dizer assim, colocar as pautas de apelo popular e que precisam ser colocadas, né, para a sociedade e com potencial de repercussão eleitoral. Mas é um movimento que me chama a atenção e eu queria ouvir a sua avaliação, Chico, porque a gente, na semana passada,
estava falando de um congresso que, enquanto a sociedade precisa do fim da escala 6x1, estava tentando, e ainda está tentando, né, uma escala 4x3 para o alto escalão dos servidores, com né? Toda aquela festa de sempre, né? De mordomias, acena para a rua ali com o 6x1 e internamente aumenta salário, quer furar teto, manter todas aquelas cotas que os gabinetes têm direito. Então essa. Não é curioso, né? Quer dizer, repercutiu mal, então vamos agora avançar. Vamos correr como se fosse uma vacina ali, Isso. tentar com 6x1. Mas mesmo assim tem uma malandragem aí que o Centrão está querendo emplacar, que é 6x1, mas com a mesma carga de trabalho. Ou seja, para trabalhar, feito um animal nos outros dias, nos 5 dias, trabalhar pelos 6. Trabalha mais 5 então, dias um não trabalha no arapuca que o Centrão quer levar para a discussão dessa votação. Então tem que ficar muito atento a isso. Não, isso. E essa ala de centro-direita, de extrema-direita do cenário nacional, eles não conseguem aprender com os erros. Eles foram contra a instituição do 13º salário. Eles foram contra a instituição da licença maternidade. Eles foram contra a instituição da licença paternidade, que só foi ampliada no ano passado, né, por uma emenda do deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, mas foi ampliada, acho que para 15 dias, de 8 para 15. Eles foram contra a instituição de licença maternidade para mães que adotam crianças. Ou seja, eles são sempre a vanguarda do atraso, né? Eles são sempre, né, eles estão sempre empunhando as bandeiras erradas quando o país tenta avançar no campo social, nos direitos sociais, né? E essa escala 6x1, ela é a globalização, a institucionalização para o mercado de trabalho de uma rotina, de uma escala de trabalho a 5x2, que já vigora há muito tempo no andar de cima da sociedade, né? E esmaga com essa escala 6x1, o andar de baixo da sociedade. Então, eles não conseguem enxergar que isso vai, inclusive, a instituição da escala 5x2, ela vai abrir novas vagas, ela vai abrir o mercado de trabalho, ela vai intensificar um novo formato de folguistas, de pessoas que trabalham 2 dias na semana para cumprir a escala, a agenda daqueles que trabalham no regramento dos 5 dias, e você vai criar novas formas de ingresso no mercado, de formalização de emprego e de ampliação, de crescimento do produto interno bruto, de crescimento da economia nacional. Então, é uma incompetência absoluta para tirar a venda dos olhos. E essa venda é sempre ideológica. Total. Não, se você voltar, o Lula citou aí uma série de direitos, né, que foram conquistas do centro-esquerda para a esquerda. E você voltar lá no começo do século XIX, você tem as férias que os trabalhadores têm direito. Estava lá também essa mesma ala conservadora segurando. Não, ninguém tem direito a férias, não. Então, e também para dizer que o país vai quebrar. Né? O discurso é mesmo. É aquela capa do Globo que sempre volta, né? Que é o Brasil não aguenta o 13º salário. Agora o Brasil não aguenta a escala 5x2, não aguenta a licença paternidade, não aguenta a licença maternidade. Ou seja, não aguenta direito nenhum do trabalhador. Não aguenta nenhum direito do trabalhador. A mesma ladainha. Exatamente, Chico. Acho que é um bom ponto aqui de você. É sempre bom a gente olhar na história para lembrar como já tentaram barrar outros avanços, né, em prol do trabalhador. E é sempre um movimento, né, Lula, também, de tentar manter, não perder os direitos que já foram conquistados o tempo todo, né? Isso. E o que o Hugo Motta fez hoje, instituindo a comissão especial para dar andamento à PEC, né, e já fazer a votação
da admissibilidade, né, da PEC na CCJ da Câmara foi simplesmente a absorção dele dessa agenda, que é uma agenda do governo, né? E por que ele fez essa absorção? Porque ele precisa de voto, é ano eleitoral. O Hugo Mota está em campanha para se reeleger deputado pela Paraíba e para depois, em 2027, se reeleger presidente da Câmara. Então ele não vai brigar com os fatos, ele não vai brigar com o povo na rua. E o povo na rua é quem coloca os políticos no Congresso. Por isso que a escala 6x1 ganhou tração no debate dentro do Congresso e eu não tenho dúvida de que ela será aprovada até julho, agosto, quando começará de fato, né, a campanha eleitoral. Boa, Lula. Falando em campanha eleitoral, tem uma pesquisa Real Time Big Data que foi divulgada hoje, mostrando que o eleitor brasileiro vê o presidente Lula como melhor para a economia e o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato pela extrema-direita à presidência, que ele é mais bem visto quando o assunto é segurança pública. É um termômetro eleitoral também a gente olhar para essa pesquisa. O que temos aqui? Vou trazer um contexto um pouco melhor para a gente conversar. Quando eles são questionados sobre qual dos possíveis candidatos à presidência tem mais capacidade para melhorar a economia, 29% dos entrevistados vão lá e assinalam o nome do presidente Lula, dão o nome do presidente Lula. 20% mencionam o Flávio nesse cenário. Ele também, o presidente Lula sai na frente, assim, disparado, quando o assunto é melhorar a vida dos mais pobres. A gente estava agora há pouco falando do fim da escala 6x1. Ele aparece com 44%, o Flávio com 17%. Então, a diferença é ainda maior. Agora, segurança pública, e acho que é aí que está o pulo do gato, onde o governo e a base têm que olhar melhor, né? 28% dos entrevistados escolhem o Flávio Bolsonaro, quando a pergunta é sobre segurança, e 23% mencionam o presidente Lula. Aí é que eu tenho que trazer sempre os dados, né? Porque a gente está num contexto eleitoral, uma pesquisa que entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 6 e 7 de fevereiro, margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Mas acho que é importante, Chico, já olhar para isso com essa preocupação, que é algo que a gente vem falando há muito tempo aqui, né, Lula e Chico também, que é esse debate da segurança pública como principal preocupação dos brasileiros e onde o governo tem que colocar toda a sua atenção. Onde o governo ainda patina no debate, né, independentemente de estar fazendo ou não. Mas sempre é um debate que é associado à extrema-direita. Você pega o Flávio Bolsonaro, que é conhecido pela sua ligação com a milícia, pela sua ligação com o Adriano da Nóbrega, por ter diplomado todos os milicianos do Rio de Janeiro no gabinete dele, ainda na Assembleia Legislativa do Rio. Ele tem a relação do Flávio Bolsonaro com a segurança pública, é a relação com a bandidagem, praticamente. Mesmo assim, o tema é associado favoravelmente ao bolsonarismo. Essa é que é a loucura que você chama a atenção, né? Lula. Não, eu particularmente eu preciso fazer um disclaimer sobre a Real Time Big Data. Eu não gosto dessa pesquisa. Essa pesquisa ela é feita nas redes sociais, ela não é uma pesquisa face a face, ela não é sequer uma pesquisa integralmente telefônica, onde o eleitor responde de maneira telefônica. Ela é uma pesquisa feita por busca ativa na internet e depois você dá um corte dos estratos sociais de acordo com o IBGE, de acordo com o IP daquele computador ou celular, smartphone, tablet que respondeu à pesquisa quando você foi incorporado ao painel da busca ativa do Instituto Big Data. Então, feito esse disclaimer, eu acho uma pesquisa com muitos buracos, né, para a leitura. E aí que dá esse resultado. Eu não vejo na sociedade esse tamanho que o Flávio Bolsonaro está nessa pesquisa de intenção de voto e também acho que faltou um tema que esse sim é o tema central dessa eleição e a oposição e o governo sabem que é a corrupção.
corrupção que a oposição não conseguiu colocar nas costas do governo, neste mandato do presidente Lula, nenhum caso de corrupção que tenha ficado sem resposta. Tentaram com o caso do INSS e se voltou contra os denunciantes, porque está claro que todo aquele esquema do INSS foi urdido no governo Bolsonaro, pelas mesmas pessoas que estavam lucrando com a importação já retardatária de vacinas contra a Covid, inclusive de vacinas que não existiam, como aquela Covaxin, aquela vacina indiana que nunca chegou, ninguém viu, ninguém sabe aonde que estava sendo produzida. E depois o caso do Master. O caso do Master, que foi uma fraude integralmente feita, né, na administração do Roberto Campos Neto no Banco Central e que foi combatida pelo Gabriel Galípolo. Então, os casos de corrupção não pegaram contra o governo, né? Aí a oposição vai, com a ajuda do Instituto, para essa armadilha da segurança pública. Armadilha por quê? Qual é o moral do Flávio Bolsonaro com esse tema? São as milícias, né? A milícia no Rio de Janeiro, que é o habitat natural dos Bolsonaro, né? Ela é algum tipo de chancela a um discurso de combate à violência, ou ela é a institucionalização da violência, né? A política dos CACs, a política da ampliação da arma na mão do cidadão, que gerou tantas tragédias nos últimos anos, tantas tragédias de menores que mataram amigos, que mataram familiares, de menores com transtornos emocionais, que mataram os pais porque tinham acesso às armas, que eram armas de CAC. Armar a sociedade civil é política de segurança? Quer dizer, é muito reducionista essa pesquisa ao dar esse corte, na minha opinião. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás com esses institutos, essas empresas de pesquisa que tentam reinventar a velha fórmula de ouvir a sociedade, né? E é dessa forma que eu vejo essa pesquisa nesse momento, porque eu acho esse corte muito estranho. Agora, foi inevitável para eles reconhecer o sucesso da economia. A gente está navegando num país a emprego o menor desemprego da história, a menor taxa de desemprego da história, ou seja, quase a pleno emprego, crescimento continuado do PIB, inflação controlada e na meta contra a vontade do mercado financeiro, né? E um diálogo republicano entre governo federal e Banco Central. Mesmo que o governo federal discorde das teorias econômicas do comando do Banco Central na manutenção das taxas de juros. A gente tem uma economia que, em tempos normais, elegeria o presidente em primeiro turno. Você não teria discussão alguma, qualquer outro tema seria um tema marginal numa campanha. Em tempos normais, sei lá, até a eleição ali no começo dos anos 2000, você não tinha que discutir numa eleição que o presidente da República chegasse com esses números. Você simplesmente era conduzido ao novo mandato. Era quase automático. Mas vivemos na usina de fake news. É uma eleição que a gente vai ter uma discussão até do que é realidade ou não. Então a gente vai... Chegou esse pacote de novidades nos anos eleitorais que mudaram completamente a percepção popular em relação aos governos. Porque dentro de uma certa normalidade, os números da economia reconduziriam o Lula ali automaticamente ao novo mandato. Seria uma eleição barbada, fácil. Com certeza, Chico. E ali... Chico, então deixa... Gabi, só um minuto. Rapidinho, né, para pegar isso favor. que o Chico falou. A eleição de 1998, né, que foi a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, ela ocorreu com o mundo enfrentando duas crises econômicas. A crise russa e depois a crise mexicana.
E Chico estava na Folha de São Paulo, eu estava na revista Época, a gente estava criando a revista Época das Organizações Globo, e houve uma decisão de cúpula que eu falo a direção, os donos dos grandes veículos de comunicação, de não cobrir a eleição. Não cobrir assim, não é que não havia uma cobertura, mas não havia uma cobertura séria, uma cobertura sobre a realidade econômica, porque o Brasil ali era a bola da vez. Tanto que o Brasil quebrou em janeiro de 99, 14 dias depois da posse do Fernando Henrique reeleito, o Brasil quebrou. O real teve uma maxi desvalorização de 40%, e esse tema da economia quebrada não esteve no palanque. É isso, Chico. Exatamente. Inclusive com esses grupos se endividaram muito nesse período, né, com novas gráficas e etc. E 14 dias depois quebram a cara. Agora há pouco a Exatamente. gente estava falando, só para voltar àquele tema dos supersalários, agora há pouco a gente estava falando sobre isso. Tem uma apuração da Mônica Bergamo dizendo que o Lula já decidiu que não vai sancionar esse projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que amplia esses, se é que dá para chamar de benefícios, né? Esses privilégios, dos supersalários. E são informações que são da apuração da coluna da Mônica Bergamo, e os auxiliares em Brasília confirmaram que o presidente não pretende endossar essa proposta, porque o tema teve uma repercussão muito negativa, é amplamente rejeitado pela população, não é novidade para ninguém, e que o momento também exige contenção de despesas, quer dizer, se cobra ajuste fiscal ao mesmo tempo que quer, né, ter mais penduricalhos para o funcionalismo, para a alta casta ali do funcionalismo. Eu estou trazendo aqui essa informação, Lula, para também juntar com uma última, e a gente não deixar de trazer atualizações sobre a formação das chapas estaduais. Tem novidades, por exemplo, a respeito do Alckmin, né, o vice do presidente Lula, porque tem a possibilidade, estão estudando, colocar um outro vice, então o Alckmin sairia dessa função, parece que ele não está também muito feliz com essa história, então trazendo mais esses componentes aqui para a gente trazer na nossa conversa sobre eleições. Lula. Olha só, Carol, primeiro Carol, desculpa. Carol é a Gabi, nossa diretora. Exatamente, né, Gabi, eu confirmei, tá, a informação da Mônica. A Mônica é excelente jornalista e tem muita informação, informação precisa, e antes da gente vir aqui ao ar, eu confirmei com duas pessoas do Palácio essa disposição do presidente de vetar esse aumento, né, esses supersalários e essas gratificações fora de rumo que a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada, que ainda precisa passar pelo Senado. E qual é a lógica do presidente que funciona desde o PL da dosimetria? É o seguinte, cada poder faz o que lhe é devido, né? Ou seja, joga dentro do seu quadrado. O Congresso quer aprovar essas maluquices? Então aprova. Chega para mim, eu não gosto, não concordo, eu veto. O Congresso tem poder para derrubar o meu veto, então bota em votação. Se derrubar e começar a valer, alguém vai para o judiciário, partido político, o próprio governo, né? Ou mesmo movimentos sociais, vão ao judiciário, ao Supremo Tribunal Federal e tentam judicializar essas questões. Esse é o jogo da democracia, esse é o jogo republicano. E aí vamos para a rua, porque é ano de eleição. Nesse contexto de eleição, quem colocou o bode na sala, né, de Alckmin pode não ser vice, Alckmin pode ter que ir para São Paulo, foi o próprio presidente Lula. Agora, temos que ver essa questão como, de fato, um bode na sala. O Lula adora o Alckmin como vice, o Alckmin adora ser vice, o Alckmin vestiu como poucos, né, aquele terno de vice. Talvez somente Marco Maciel e com Fernando Henrique Cardoso e José Alencar, nos 2 primeiros mandatos do Lula, tenham sido vice-presidentes tão colaborativos, vice-presidentes tão companheiros dos seus líderes de chapa.
né? Agora, o Lula precisava dar uma sacudida na centro-esquerda, no centro, para a disputa em São Paulo. Porque há espaço para confrontar o Tarcísio de Freitas. O palanque do Tarcísio de Freitas não é um palanque sólido, né? Haja vista o MDB estar nesse momento brigando com o Tarcísio porque tinha pretensões. O próprio Gilberto Kassab, do PSD de Dado, está brigando com o Tarcísio. Então, há uma energia positiva para se construir um movimento que faça com que ou a ministra Simone Tebet ou o ministro Fernando Haddad, né, tenham condição de ser competitivos disputando o governo de São Paulo. E essa energia se distribui em todo o país. A gente iria receber, e ele não pôde vir aqui hoje, mais cedo, o deputado Pedro Uxai, né, que é o novo líder do PT, e eu ia perguntar para ele sobre essa disposição do PT de abrir mão das cabeças de chapa nos 3 estados do sul do país. Porque o presidente Lula e o presidente do PT, o Edinho Silva, já deixaram claro que no Rio Grande do Sul a possibilidade maior é de uma composição com a Juliana Brizola, do PDT, neta do Brizola, como cabeça de chapa. Sim. Em Santa Catarina, é o prefeito de Chapecó, que é do PSD de Dado, que deve ser o líder da chapa que o PT apoiará. E no Paraná, há uma construção de um caminho com o Roberto Requião, que está no PDT, que poderia voltar a esse universo da esquerda como um personagem dessa centro-esquerda na disputa lá. E em Minas Gerais, que é um estado problema da construção do palanque do Lula, tá? Há essa negociação, ora com o Calil, né, que está no PDT, ora com o Rodrigo Pacheco, que está no PSD e pode voltar à União Brasil, mas seria uma composição de centro. Eu acredito mais na composição com o Calil, integrando o Rodrigo Pacheco, do que em qualquer outra. Boa. Olha, você viu que tem mais movimentações, né? Na semana, cada dia parece que a gente traz uma atualização nova e muda todo o tabuleiro político. Mas sorte que a gente tem Lula em Brasília, no caso nosso Lula, né? Luiz Costa Pinto, e a nossa reportagem também trazendo todas Atualizadíssimo. essas atualizações sobre quem deve ocupar. Aliás, isso é a grande coisa que a gente quer saber, né? Quem é que vai ocupar esse nome como vice na chapa do presidente Lula. Lula, obrigada por hoje, bom ter você aqui com a gente. Amanhã nos vemos de novo, meu querido. Nos vemos e obrigado vocês. Como disse o Chico e disse você no início, 9 de fevereiro, dia do frevo. É isso eu, aí. né, como pernambucano, tenho inclusive uma filha que nasceu no 9 de fevereiro. Caramba! Está fazendo 30 anos hoje. Muito e bom. quero dizer a vocês que aquela festa da sexta-feira, né, que aconteceu aí pelos 3 anos do N2, não valeu, tá? Porque eu sou como Antônio Carlos Magalhães. Festa em que eu não estou, não existe. vale. Vamos fazer outra. Vamos gente. fazer uma nova, Pra Lula. gente comemorar. Aliás, depois vão falar que pernambucano não é bairrista, né, gente? Tem uma filha que nasceu no dia do frevo. Boa demais, né? Belo Até lá, dia. hein? Bairrismo com Tchau. orgulho. Valeu, querido. Bom, gente, trazer aqui, mudando um pouco de assunto, na verdade, mas sempre dentro desses temas que movimentam aí em Brasília, a gente vem falando muito sobre o caso do Banco Master, a gente parece que, às vezes, até esqueceu que aconteceu um caso muito recente também das lojas americanas, né, Chico? Sim. Em 2022, faz pouco tempo que isso virou notícia também, um rombo de 20 bilhões de reais. É porque é tanto escândalo que ou você organiza a memória, né, ou você sintoniza aqui no ICL, que sempre vai lembrar, ou vai para o espaço. Foi outro dia, Americanas. Foi outro dia, Aí vem e manobra financeira também, um escândalo engole o outro, né? né? Isso, o Um escândalo engole o outro. É uma sucuri engolindo outra sucuri. Foi nessa época que a Americanas entrou em recuperação judicial, ações caíram, os investidores amargaram também os prejuízos. Vira e mexe, a Roberta Garcia fala da história. Esse né? trio aí que a gente está vendo na foto se livrou. Exatamente. Porque são os donos, os bambambãs, e no Brasil esse tipo de gente não paga nunca.
E é um prejuízo, como você disse, um escândalo acaba engolindo o outro, porque é histórico aqui no Brasil. Sim. A gente ter esse pacto da impunidade. Aí eu já estou abrindo para falar da nossa aula, que é uma aula da nossa pós-graduação do ICL, que vai ser aberta junto com o nosso professor Gessé Souza, sociólogo, também o nosso historiador Lindener Pareto, para falar a respeito desse assunto. Enfim, tem vários temas que a gente consegue conectar do nosso dia a dia de discussão aqui do nosso noticiário, né, Chico, para falar a respeito disso. Esse talvez seja o grande tema brasileiro, né? Isso. Porque dá para se fazer um fio histórico, pegar lá no século XIX. Não, vamos voltar, vamos pegar lá no século XVI mesmo, na largada. E dá para chegar no caso americano, dá para chegar no caso Master, porque é um fio só de impunidade, é um trem de impunidade sem fim. É isso, olha, gente, cln2.com.br para deixar o seu e-mail, para a gente te avisar que a aula vai estar começando nessa quinta-feira, que é dia... Aliás, essa quinta-feira também conhecida como dia 12 de fevereiro. Então, 8 horas da noite, depois do nosso N2, você vai ter um intervalinho bem rapidinho, que vai dar tempo ali de tomar um café e já acompanhar a aula junto com a gente. Se inscreve no link, ou então também você pode apontar o seu QR Code aqui para a tela para participar. Enquanto isso, quem vai se ajeitar aqui na mesa junto com a gente é Rodrigo. Opa! Que está a postos, ele fica estudando ali no cantinho até o último segundo antes dele entrar no ar, tá olhando o noticiário para ver. Faz o dever de casa. Eu estava ouvindo vocês, o cenário político com o Lula, Luiz Costa Pinto, e estava vendo as notícias de economia, né? O dólar caiu de novo. Vocês lembram que a turma lá do Paulo Guedes dizia que se o Lula ganhasse, o dólar ia chegar a 8 e ia explodir? O Brasil ia virar isso, ia virar aquilo. Né? Pois é, o Brasil está na economia, a pesquisa mostrou hoje, né? Até uma pesquisa que o Luiz Costa Pinto considera que não é tão, assim... Tão católica. Tão católica, sim, mas que mostra que o presidente Lula tem uma moral forte junto ao eleitor para administrar as questões de economia. E mais uma vez, né? O dólar em queda, desemprego em queda. É o que você falou, Chico. Inflação controladíssima. Controlada. O ano que vem deve cair mais a inflação. Se fosse em condições normais, sem esse momento da extrema-direita, era uma eleição relativamente fácil. Então, saiu agora. Queda de novo do dólar. E, enquanto isso, o Flávio Bolsonaro fica tentando tirar do colete quem ele vai apresentar como o posto piranga dele, né? Que o pai dizia que era o ministro lá, o Paulo Guedes. Tem vários nomes sendo cotados aqui também. Então... na economia ele vai ter dificuldade de fazer o debate com o Lula, por isso que eles precisam desesperadamente puxar o debate para a questão de segurança, criar bastante fake news, porque num debate mais racional, o Flávio Bolsonaro não tem chance contra o Lula. Não, chance alguma. Nenhuma. Gente, eu quero falar de algo que tem a ver com o Brasil também, mas olhando para a perspectiva de América Latina. O Jamil Chad está chegando para conversar com a gente. É lógico que a gente vai começar falando do Bad Bunny e de todas as pautas políticas, assim, realmente que ontem ele colocou na mesa, como diria a expressão, já viu? Boa tarde. Ontem foi demais. Oi, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. E ainda com muita repercussão nos Estados Unidos, obviamente muita gente falando, a própria Casa Branca dizendo que obviamente não era nada daquilo, aquilo ali não é americano, né? Vai saber o que é que eles entendem por americano. Bom, a gente sabe, né? A gente até sabe, né? A extrema-direita tem uma concepção muito clara do que é ser estadunidense, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, Gabi, foi uma daquelas demonstrações de que, em primeiro lugar, esporte e política, sim, se misturam o tempo todo, e, claro, uma enorme, eu diria, um enorme golpe contra aquela ideia que Donald Trump vende de que existe uma espécie de consenso em relação ao seu nome, principalmente no mundo dos esportes, principalmente nesses grandes eventos esportivos. Vamos só lembrar o que é o Super Bowl e o futebol americano dentro da cultura americana. Em primeiro lugar, o Super Bowl é o grande evento esportivo do país. É a maior festa de entretenimento dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, outro dia o Donald Trump foi explicar a Copa do Mundo, Chico, a Copa do Mundo é nossa, né? Ele falou assim, é como se a gente organizasse uns 4 ou 5 Super Bowls. Tá? Então, a
é uma unidade, basicamente, de medida do Super Bowl. Tá? Então, é realmente gigantesco, em primeiro lugar. Segundo lugar, o futebol americano é o esporte mais popular dos Estados Unidos. E tem se mantido assim por muitos anos. É hoje o esporte mais popular. E aí, de repente, neste cenário de um esporte popular, do evento mais popular do país, o que você tem é, obviamente, um contragolpe a toda a política de Donald Trump. Não só em relação à deportação, que por si só já é muito grave, mas em relação à construção do outro. Aí, de repente, o outro chega no meio do campo e diz: nós estamos aqui e nós não iremos embora. Então, obviamente, é um impacto gigantesco e um impacto, eu diria, muito além, mas muito além do que nós, no Brasil, podemos imaginar. Nos Estados Unidos, é como se fosse uma Copa do Mundo, basicamente, uma reprovação das políticas do governo em plena Copa do Mundo. Jamil, excelente essa contextualização aqui. Isso para quem não dá assim para a gente deixar de contextualizar, mas basicamente esse tema inundou as redes sociais. Só se fala nisso, você abre rede social, todo mundo postando trechos assim do show, do que é que foi, das bandeiras de todos os países do continente sendo erguidas durante o show, falas, e é um símbolo muito importante. A gente está vendo aqui as imagens na nossa tela também, para você que nos acompanha em vídeo, mas tudo para reforçar que não se restringe aos Estados Unidos, justamente na contramão do que o governo Trump e o próprio Donald Trump têm se colocado, né? Como o hemisfério é nosso. E aqui a gente tem uma fala do próprio Donald Trump, gente, porque ele ficou bem incomodado com o Bad Bunny, que homenageou trabalhadores, né, Jamil, dos canaviais, autoridades também, ele fez críticas, enfim. Foi uma cena que tem um gesto simbólico muito importante num momento como esse, até falando a respeito do Ice também, né? Tem um momento ali que ele entregou o Grammy para um menino, né? Como uma imagem, ou melhor, foi uma imagem que simbolizou a homenagem a uma criança que foi presa pelo Ice. Então, tudo isso tem sido uma demarcação importante. Agora, o que disse Donald Trump aqui na tela, fiz toda essa digressão para trazer a fala do próprio Donald Trump. Ele diz: o show do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos. Assinado o especialista Donald Trump, né? O crítico do New York Times, grande crítico em música. Não faz sentido nenhum, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, com pitadas de xenofobia. E a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo de todos os Estados Unidos e do mundo todo. Esse show, entre aspas, é simplesmente um tapa na cara do nosso país. Poxa, não, e um show com toda a simbologia, mais para a família do que qualquer outra coisa. Teve até um casamento na dramatização. Casamento entre um homem e uma mulher, né? Absolutamente tradicional, de branco. Ou seja, ninguém pode falar. A Olimpíada de Paris, que eu estive o ano passado, a abertura, foi absolutamente mais, eu diria, subversiva do que essa. Isso aqui era absolutamente a família no centro do debate. Total. Um casamento entre um homem e uma mulher. Crianças no casamento, aquela imagem daquele garotinho, que eu já fui, eu tenho certeza que o Chico e o Rodrigo também já foram, aquele garotinho que estava nas cadeiras ali de um casamento improvisado, enquanto os nossos pais estavam dançando, e também os nossos filhos, enquanto nós estamos dançando, ou seja, nós crescemos junto com os adultos, isso tudo vai junto, é a família, é a unidade absolutamente, não só preservada, como homenageada. O número 64 na camisa dele era o ano de nascimento da mãe dele. Ou seja, também estamos aqui homenageando todas as mães. Que mais? Que mais tem de absolutamente tradicional? Todas as ações do drama ali encenado durante a apresentação musical
é de uma América Latina inteira, né? Ali a mesa com os velhinhos jogando dominó, jogando baralho, aquelas duas cadeiras de plástico com clássico latino-americano ali. Do dominó na frente do boteco. Do dominó na frente do boteco. Então, toda uma simbologia desfilada ali para mostrar, não são só vocês a América. Acho que isso é que ofendeu mais o Donald Trump, é falar a América é Argentina, Chile, Brasil, Bolívia, Venezuela, Guatemala, Panamá, Aliás, uma Colômbia. aula de geografia, né? Uma aula de geografia, que eu acho que o Trump, metade desses países, ele só conhece na hora que ele decide bombardear, ou sequestrar Ou taxar. presidente, ou taxar. Ela entrou ali pelo Caribe, Antilhas, e vai, e pula pro México, e vai-se embora. E Cuba, ele citou Cuba. Então, acho que a hora que o Trump ouviu isso tudo é América, foi um momento em que o Donald Trump realmente deve ter ficado bastante furioso. E eu acho curioso ele dizer que chocou as crianças, é repugnante para as crianças. Ele, Imagina. a turma do Epstein, está reclamando? Isso. Boa. Então, pelo amor Exatamente. de Deus, ô Trump, você vai querer dizer o que é bom para as criancinhas do mundo? Era melhor você ter debatido esse assunto com o Epstein, não com o Bad Bunny, que fez um show fortíssimo ali, no momento de altíssima audiência no mundo inteiro. No mundo inteiro é exagero, Agora, mas lá nos Estados Unidos. Rodrigo, e justamente falando desse ponto, eu acho que ali fica também basicamente não é só uma aula de geografia, é uma aula também de posicionamento, né? Um artista tem sim um papel social gigantesco. Um artista tem sim uma responsabilidade com a voz, com o corpo dele, com a presença dele no palco. Um artista que se cala diante do desmonte dos direitos da sua própria população é cúmplice. E cumplicidade numa situação dessa é crime. Então, o silêncio de artistas, e aí eu estou falando de uma forma mais geral, não só de cantores, do pop, etc., não, de uma forma geral, de personalidades do mundo pop, e aí vamos também aos jogadores de futebol que vão daqui a 4, 5 meses para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, vão ficar em silêncio enquanto os seus iguais estão sendo basicamente deportados, presos, etc. É isso mesmo? Ou esse cantor absolutamente, eu diria, convicto do que ele pensa, vai influenciar pelo menos uma leva, talvez, eu diria, de cantores, de artistas, de protagonistas, eu diria, da sociedade, para que sim se posicione. Estava muito aquela história, e agora nos Estados Unidos eu vi muito isso, não, nós não podemos falar isso porque podemos perder esse contrato, aquilo ali nós não podemos fazer, aquilo ali pode afetar as nossas ambições naquele mercado, etc. Não, olha só, enquanto houver esse discurso de cálculo, o que vem acontecendo, e veio acontecendo de uma forma violenta, foi o desmonte dos direitos fundamentais de uma enorme proporção da sociedade. Então, o que nós vimos neste show foram só 13 minutos, mas o que nós vimos neste show de 13 minutos foi eu diria, a coragem de se posicionar. O artista que abrir mão da sua voz num momento como esse é cúmplice. Um jogador que for para os Estados Unidos na Copa do Mundo e disser é que meu trabalho é só entrar em campo e jogar. Então, meu amigo, pare de vender carro, pare de fazer publicidade de cueca, pare de fazer da Gillette e de tantas outras marcas que vocês mesmos fazem. Porque, de Bet. Shampoo. Então, escolha. É só entrar em campo, então abra mão de todos os contratos de publicidade, porque ali também você está fazendo política. E o silêncio também é político. A omissão é um ato político. E aí não adianta você dizer, não, é que eu não me meto em política. Você está fazendo política todas as vezes que você fica em silêncio diante de uma situação como essa. Nossa, se eu puder, Rodrigo, eu vou até recomendar a nossa equipe de mídias que acompanha segundo a segundo aqui do nosso programa, que faça o corte dessa fala do Jamil, porque eu acho que assim foi muito bom. Foi Retocável, né? Eu conheço um jornalista que usou uma frase parecida, diz que a democracia não se faz em silêncio. Não teve um colega nosso que... Conheço o rapaz. Não conheço esse rapaz. Conheço o rapaz. Democracia não se faz em silêncio, né? Ainda mais quando ela está sendo atacada dessa maneira nos Estados Unidos. Só para desanuviar aqui, eu achei até bom que tenha tido esse sucesso todo, esse show do Bad Bunny, porque assim, estava acontecendo uma outra coisa ontem, né? Um outro
no esporte. Episódio esportivo. Um outro episódio esportivo. Delicado. O William De Luca me mandou aqui. Assunto, ele mandou para mim. Ele mandou aqui. Vocês não vão falar do Flaco Lopes, que também é um latino, afinal, que fez um gol ontem, né? Não vamos falar do Flaco Lopes, não. Essa parte é melhor a gente deixar para lá, deixa né, Rodrigo? Eu tô aí. com você nessa. Ah, Flaco Lopes, estragou minha noite, ó. Estragou a nossa noite ontem. Agora, realmente, o Jamil, uma das ponderações que ele fez ali, né, uma das coisas que ele observou, Chico, é o potencial que isso tem também de ganhar corpo quando outros artistas aderem. Logo depois a Lady Gaga foi lá e falou, olha, foi um show muito importante, muito obrigada pelo show poderoso, significativo. Então, outros artistas, ao mesmo tempo, dão visibilidade e também fazem pressão contra essa política Donald Trump. E é curioso como ele também deixa muito claro que ele sentiu, né? Assim, não é nem que houve um silêncio depois do show do Bad Bunny. A resposta de quem sentiu muito, né? Gente, mas assim, é até curioso, né? O mundo, quando parou, eu mesmo estava vendo o seu evento esportivo, pulei para ver o show do intervalo, porque estava ali todo mundo, minha filha, todo mundo, vamos ver, porque esperava-se essa resposta política muito forte, o mundo inteiro parou para ver, porque foi pautado, o próprio Trump pauta um pouco isso. Isso. A resposta, a história dele, e ficou assim para todas as Américas, hoje só foi o que deu em todos esses países. Pois é. Então foi uma resposta como não se via, assim, das artes há muito tempo. Fortíssimo mesmo. É isso mesmo. E cheio de simbolismo. Um deles, a lista dos países que ele traz, é a lista daquele mapa invertido do pintor uruguaio, né? Ou seja, até nisso foi bem pensado. Obviamente, ele não fez isso sozinho, isso obviamente é uma equipe que preparou por meses esse espetáculo, e tudo ali foi absolutamente pensado, tudo tinha uma referência, e, claro, os latino-americanos entenderam, eu diria, muita gente também nos Estados Unidos. Só queria trazer um detalhe, que, claro, enquanto isso acontecia, a extrema-direita americana organizou o seu próprio show do intervalo. Né? Os herdeiros do Charlie Kirk, né, que ainda tem aquele grupo dele, basicamente organizaram, sim, um evento paralelo, All American, ou seja, só americanos. Agora, eu fico perguntando, quem são eles? Porque são os indígenas, será? Acho que não, né? Acho que não era deles que eles estavam se referindo. Eles devem estar se referindo, obviamente, a um outro grupo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, claro, e colocando o que a Gabi apontou, eles vestiram a carapuça. Ficou tão incômodo o fato de latinos tomarem conta do espetáculo que eles não conseguiram esconder o mal-estar. E aí, claro, voltamos àquele ponto inicial. É o maior espetáculo cultural, esportivo, de entretenimento deles mesmos. É também o maior evento em termos de audiência interna, pelo menos nos Estados Unidos. Então, tudo isso dentro de um pacote só, entregue com rosas e eu diria, muita música, direto na Casa Branca. Toma essa. Muito bom. O Bad Bunny, ele meio que hackeou o sistema, né? Quando ele entra assim no show. Não deixou nada, né? Sensacional. Eu queria trazer, Jamil, também uma fala do presidente Lula se posicionando a respeito do governo Trump. Uma fala que, no começo do programa, a gente trouxe aqui que o Lula disse, olha, agora não tem mais Lulinha, paz e amor, ele está no modo eleição, né? E aí teve uma fala que ele fez hoje durante uma visita ao Instituto Butantan. A gente vai trazer aqui o trecho e volta a conversar. Vamos lá. Quando eu viajar, eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele não adianta ficar falando na televisão. Eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer?
Vai que eu brigo e eu ganho, né? A briga, né? O que eu vou fazer, né? Mais ou menos isso, né? Agora, o Lula chamar o Lampião para essa história é muito curioso, né? É vizinho dele ali, né? O Lampião Serra Talhada, ele ali, Garanhuns, Caetés. Questão de 150 quilômetros dá para resolver essa parada. Então... Acabei de passar por essa estrada exatamente nas minhas férias, então... Na geografia ele tem razão ali, tá? São primos de alguma forma. Eu queria que alguém explicasse para o Trump quem é o Lampião, para ver se ele vai entender alguma coisa. Rodrigo, sabe o que eu fiquei pensando depois da fala dele? Porque, obviamente, a diplomacia americana acompanha todas as falas de todas as personalidades brasileiras que, obviamente, possam ter qualquer tipo de relação. Aí eu fiquei pensando do coitado do diplomata americano que estava tomando nota, né, e que vai ter que fazer o telegrama de volta para a Casa Branca para dizer o que é que o Lula disse do Lampião. Aí eu fiquei pensando, será que ele vai colocar como um ativista de direitos humanos? Será que ele vai colocar como um defensor da classe mais vulnerável? Será que ele vai colocar como terrorista? Como é que ele vai transformar o Lampião, basicamente, para a narrativa, obviamente, da Casa Branca? Mas dito isso, obviamente é em tom de brincadeira, mas o que o presidente está dizendo, no fundo, é que ele quer respeito, né? E é essa a preparação hoje da negociação, basicamente. Tem a negociação de conteúdo, vamos dizer assim. Então, sim, o Brasil vai lá com a esperança de que seja anunciado o fim das tarifas para os produtos brasileiros e alguns outros acordos. Qual é a expectativa? De que alguns capítulos sejam encerrados e que outros sejam lançados no bom sentido. Um combate contra o crime organizado de forma coordenada entre Brasil e Estados Unidos. Tem alguns dossiês que vão ser, de fato, lançados. Agora, além da negociação de conteúdo, tem a negociação da forma também. E a negociação da forma é quase tão importante quanto o conteúdo, principalmente com Donald Trump. E aí, claro, o que tem acontecido? O Palácio Planalto, Itamaraty, costurando com muito cuidado o que é que vai ser essa viagem. Vai haver aquele cercadinho no Salão Oval ou vai ser uma versão como o do Petro, que não teve o Salão Oval aberto para a imprensa? Aquilo ali foi, obviamente, negociado. Vai haver depois uma coletiva de imprensa com os dois líderes juntos, como aconteceu com o Modi e o Trump, ou vai acontecer só do presidente Lula em outro local? E aí, obviamente, o Trump diz o que ele quiser dizer do outro lado. Então, tudo isso está sendo negociado, óbvio, com a grande preocupação de que o presidente Lula não seja colocado numa emboscada. O Itamaraty garante que, o Palácio Planalto também, que o presidente Lula tem uma experiência muito longa, que vai muito preparado, que está sendo muito preparado. Olha, se isso aqui acontecer, essa aqui vai ser a nossa resposta, etc. Até gente do Palácio do Planalto dizendo que Lula, obviamente, não vai sair na briga, não é um encontro num bar com o inimigo, não é nada disso, muito pelo contrário, mas que Lula, com resultados positivos ou não, sairá, pelo menos essa é a expectativa do Palácio do Planalto, como estadista. Vamos ver o que isso quer dizer. Belo encontro político. É isso. Eu quero, já que a gente está falando de governo Trump, de recados ao governo Donald Trump, tem uma preocupação ali do próprio presidente dos Estados Unidos, que é o caso Epstein. Todos os dias, atualizações novas, praticamente todos os dias, né? Tem imagens que sugerem que tem documentos sobre esse caso, sobre o Brasil, que ainda não foram revelados. Então, aí a manchete na nossa tela. Num desses documentos, publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aparece uma foto de arquivos na casa dele. É o mesmo lugar onde o Epstein, a gente vai ver aqui na tela, organizava ações criminosas com menor de idade. Então, um desses arquivos separados ali em volumes, dá para ver que tem um adesivo com a palavra do Brasil. É isso que você está vendo aí na sua tela. E também sugerindo essas fotos que o Epstein viajou com pelo menos uma dessas menores de idade ao Brasil, aqui para o nosso país. Em um dos documentos, os arquivos estão trazendo uma espécie de fotonovela
contando a história de uma viagem do Epstein que ele fez com uma menina por volta de 2007. Então, é mais um capítulo dessa história envolvendo os documentos que estão sendo revelados. Né? Matéria do Jamil e do Demore, tem todos os detalhes lá no site, no iscnoticias.com.br. Né? Jamil pode explicar melhor. É isso, o Demore também, na verdade, é ele que trouxe essas fotos, claro, estavam dentro dos arquivos do Departamento de Justiça, são duas, eu diria, duas histórias separadas, mas que, obviamente, elas, de uma certa forma, dialogam. A primeira delas é isso aí que vocês estão vendo e que, sinceramente, me embrulhou o estômago. É uma garota fazendo uma espécie de um diário, de uma fotonovela, ou como que a gente quiser chamar, da experiência dela com Epstein. Então ela vai contando como ela conheceu, para onde eles foram, para onde eles viajaram, que ela cuidou dele, enfim, com detalhes que é de cortar o coração, no fundo, principalmente sabendo do que a gente sabe hoje, né, sobre o comportamento desse financista. E aí, eu diria, nessa trilha que ela faz com ele, nessas viagens, uma delas para o Brasil, pelo menos, é o que sugere uma das páginas, porque ela escreve a palavra Brasil, tudo com muito simbolismo, eu diria, infantil. E é isso que, sinceramente, me embrulhou o estômago. O que é mais cruel? Você vê essas imagens... Essas ilustrações ali são cruéis. Porque tudo remete ao mundo infantil ali. É um biscoito que certamente ela só comeria no Brasil, sabe? E é como se fosse um diário que ela mesma foi montando, agendinhas que... Um caderno ilustrado ali com montagem, sabe? De pega de revista e cola. É cruel, porque a linguagem é toda infantil. Sim. Eu me lembro de colegas na escola que faziam isso ali. Eu mesmo fiz. Entre 10 e 15 anos, mais ou menos, né? É bem essa fase. Mais as meninas do que os meninos. Alguns meninos também faziam, mas mais as meninas faziam. Então, é bem isso, né? Uma agenda ilustrada com lembranças, essas coisas. É isso. Agora entendi melhor, assim, com a explicação. E ela foi uma dessas meninas que o Epstein levou pelo mundo, foi isso, Jamil? É o que dá a entender aí um material que está divulgado? É o que dá a entender, porque ela faz várias viagens, também tem fotos deles, o rosto dela está apagado, obviamente, mas tem fotos nos aviões, ela disse que viajou para ali, foi para lá, conheceu muitos lugares, de embrulhar o estômago, quando você vê que, obviamente, isso tudo era absolutamente organizado, você não faz da noite para o dia, obviamente, uma estrutura dessa, inclusive, tem, obviamente, sinais ali já claríssimos de que se trata, obviamente, de um crime. Isso é uma parte. A outra é essa foto com esses arquivos em cima, basicamente, de uma prateleira, e nesses arquivos, uma das caixas tem o nome Brasil. E aí, claro, a questão é saber o que é que tem dentro dessas caixas, porque, por enquanto, em grande parte, na verdade, os documentos que o Departamento de Justiça publicou basicamente composto por e-mails. São e-mails e documentos enviados eletronicamente entre Epstein e seus, eu diria, colegas, amigos, parceiros, empresários, cúmplices, aí você chame do que quiser. Mas tem uma pasta de Brasil. E aí fica a pergunta, essa pasta é de documentos que nós não conhecemos ainda ou não? Impossível saber. O fato é que ele tinha uma pastinha, basicamente, com o nome Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nessa mesma pastinha tinha outros nomes. São Barthès, que é uma outra ilha, que obviamente é um local que ele também ia com as meninas, e outro, 2 castelos no norte de Paris, onde ele também levava, obviamente, essas meninas. Pelo menos hoje nós sabemos de todas essas histórias. Então, obviamente, ali parece ser algum tipo de roteiro de um crime, no fundo. O Ministério Público Federal de Natal abriu um inquérito agora para apurar uma das possibilidades de envio de meninas, garotas dos arredores das cidades ali vizinhas a Natal, também para esse esquema do Epstein. Um ramal dessa história toda que começa a pingar aqui pelo Brasil. Perfeito.
Chico, sabe o que me impressiona nessa história? A quantidade de ramais, eu diria, que ela começa a gerar. Para vocês terem uma ideia, hoje a grande história aqui na Europa, bom, são duas histórias grandes, mas uma delas é a demissão de uma diplomata do altíssimo escalão da Noruega, que, para vocês terem uma ideia, negociava justamente os acordos de paz entre Palestina e Israel, isso nos anos 90 ainda. Ou seja, pessoas que você poderia imaginar que estavam fora dessa história, diplomatas que negociam um acordo de paz entre Israel e Palestina, o que é que eles estavam fazendo com algum tipo de relacionamento financeiro ou outro com Epstein. E aí, obviamente, o governo da Noruega não teve outra opção senão anunciar a demissão dessa diplomata, hoje já embaixadora, dizendo que não há confiança suficiente mais, obviamente, para ela cumprir o cargo dela de representante do país, negociador, etc. O outro foi o chefe de gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, e não está concluída a história do Reino Unido, porque o primeiro-ministro ainda corre risco de ser derrubado por causa do Epstein. Não porque ele participou de nada, mas porque ele nomeou Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido em Washington. Peter Mandelson depois foi descoberto com esses documentos, tinha uma relação absolutamente próxima a Epstein. Peter Mandelson, que já foi comissário de comércio da União Europeia, eu mesmo já entrevistei ele várias vezes, tem toda ele tem um status aqui na Europa de uma espécie de super-ministro. E aí ele é descoberto que esse super-ministro tinha uma relação muito mais profunda do que a gente imaginava com Epstein. Agora o governo britânico prestes a cair. É realmente uma história que ainda acho que vai incomodar muita gente, está deixando muita gente sem dormir, o que nos deixa profundamente assim, estarrecidos são dolorosas, né? Essas fotos que a gente trouxe aqui dessa matéria do Jamil. Obrigada, Jamil, por ter contado mais essa história junto com a gente, com essa apuração que você trouxe com o Demore. Valeu, até a próxima, querido. Valeu, querido. Um beijo para vocês todos. Boa semana a nós. Boa semana para nós, Jamil. Aliás, falando em semana, segunda-feira é o dia que a gente começa a nossa semana com Chico Pinheiro Entrevista. Hoje a nossa convidada, aliás, esse foi um episódio muito bom que o Chico Pinheiro entrevistou a apresentadora Astrid Fontanelli, e hoje é a reprise deste programa porque o Chico Pinheiro Entrevista está de férias momentaneamente, já gravando novos episódios. Vamos assistir. Depois de ter estudado em escolas públicas durante muito tempo, eu com uns 12 anos fui estudar numa escola de freira. Nossa Senhora Auxiliadora primeiro, depois o Santa Teresinha de Jesus, lá no Largo da Segunda-feira. Aí já estava vindo mais perto da boca do túnel. Nunca morei, na verdade, na Zona Sul. Fui morar depois de um tempo, um pouco na Barra. Mas aí eu tive um ano que eu repeti por falta, Chico. Repeti por falta, barra pesada. Por causa de falta. Porque eu entrava pela porta da frente da escola, saía pela porta dos fundos e ia pra praia, na Barra, de irresistível. Carona. Tudo errado, né? Aí, quando a minha mãe descobriu, ela mandou uma pra mim de extrema importância e que, a partir daí, foi o que me moldou. Eu preferia ter uma filha burra do que uma filha mentirosa. Sabe assim? Nunca mais menti. Não existe a menor possibilidade de eu mentir. Maravilhosa, Astrid. A gente que frase da mãe. Frase da mãe que gruda, assim. Nunca... Alugou um triplex. Alugou um triplex na Astrid, essa daí. Mas que bom, isso daí também é uma história, né? Entrou pela porta da frente, saía pelos fundos para matar a aula. Mas é uma das histórias, essa entrevista está muito boa mesmo. Muito boa essa conversa do Chico Pinheiro. Você vai acompanhar daqui 20 minutinhos, às 7 horas da noite, começa o Chico Pinheiro Entrevista com a Astrid. E vamos seguir aqui trazendo assuntos relacionados à política e também ao mundo jurídico. Essa semana semana passada, né, a gente falou muito sobre o julgamento que que o Jair Bolsonaro pode perder a patente de capitão. Pode acontecer, gente, o que agora está se falando na CNN, a apuração da CNN Brasil, é que
o Jair Bolsonaro pode ser julgado, o caso dele e também dos demais generais, só depois da eleição. Pois é, Chico. Olha, o Cacai sempre acerta os prazos das coisas. Adivinha quem vem aí? Então é o homem certo para responder isso aí. Chegando aqui para nos ajudar a entender essa história e, enfim, entender e ler esse cenário também. Mas o que dizem, né, Cacai, ali, pelo menos a apuração da CNN, é que o STM não quer adotar a mesma postura do Supremo Tribunal Federal. Eles consideram que foi um julgamento muito rápido, segundo a apuração da CNN. Boa tarde para você. Olá, Gabi. Olá, Chico, Rodrigo, queridos. Que bom estar aqui com vocês. Bom te receber. Gabi, não é isso que eu tenho ouvido e conversado, não. Conta pra gente. Na verdade, bom, o STM é presidido pela ministra Elizabeth, que é seríssima e que já disse mais de uma vez que não vai segurar o julgamento. Veja bem, lá é diferente o procedimento, né? Já houve a representação, não é uma denúncia, é uma representação feita por parte do procurador-geral militar, que foi duríssima, por sinal. O que eu li dela foi bastante técnica e dura. E é interessante, eu que não faço direito militar, com citações diretas e sempre ao ordenamento militar. Então, já foi feita a distribuição e a ministra Elizabeth, que eu tenho absoluta confiança nela, acho que todos nós devemos e podemos ter, ela é muito séria e competente, era uma ministra que, inclusive, durante um certo período, nós julgávamos que ela iria para o Supremo Tribunal Federal. Não houve nenhuma menção, de certa forma, à rapidez de processo no Supremo. Pode ter tido uma ou outra pessoa que falou? Pode. Mas esse não é o sentimento da presidência, que é quem, de certa forma, vai chamar a julgamento do processo. Esse processo, estando apto a julgar, a ministra já disse, inclusive em público, que ela levará a julgamento. Lá a diferença é que cada um dos que está sendo julgado tem um relator. E é óbvio que não necessariamente esses processos estarão prontos para serem julgados no mesmo instante. Aí, se por acaso houver uma decisão de julgar tudo junto, é uma história, senão me parece que está havendo já alguns processos que estão mais encaminhados o estudo. Eu penso que o caso do Bolsonaro é talvez o mais simples, quase certamente ele perderá a patente e o posto. Eu não tenho muita dúvida disso. Quer dizer, o Bolsonaro não tem prestígio nas Forças Armadas. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que é um determinado general, que falava que quando ia despachar com ele, tinha que levar tudo muito rápido, porque no máximo 2, 3 minutos ele perdia a concentração. Ele perdia a capacidade, ele, presidente da República, perdia a capacidade de continuar um diálogo ou uma conversa. Então ele não tem nenhum prestígio. O que vai ter um constrangimento maior, na minha visão, pelo pouco que eu tenho conversado, eu conheço alguns ministros do STM, mas não é uma área que eu frequente, vai ser o julgamento do general Heleno, né? Porque o general Heleno, ele é um homem muito admirado, era, pelo menos nas Forças Armadas, porque foi primeiro lugar em tudo. Mas a participação dele é tão agressiva na questão específica do golpe que eu acho que não terá saída. Mas eu não vejo nenhum ambiente para poder segurar o processo, nenhum ambiente. Nós temos uma ministra extremamente competente, séria, e acho que esse julgamento se dará dentro de um tempo normal. Também não podemos querer nenhum assodamento. O que está sendo julgado agora, Gabriel, no meu ponto de vista, sob certo aspecto, escrevi sobre isso semana passada, tem para os militares um poder até maior, ou no mínimo igual, a um julgamento de responsabilização criminal. Porque você veja bem, é a indignidade, é gravíssimo. Você pegar um militar, um general, tirar a patente do general, tirar o posto do general, isso é internamente, isso é de uma gravidade enorme, enorme. Por isso, esperamos que isso se dê o mais rápido possível e que seja feito isso. Obviamente, eles são indignos de representar as Forças Armadas. Eu digo mais, hein? Porque nós temos lá generais, um capitão reformado e um almirante da Marinha. Eu acho que esse julgamento é muito bom para as Forças Armadas. Ele, de certa forma, ele é uma comprovação de que as Forças Armadas não coadunam, não compactuam
com golpistas, com pessoas que atentam contra a Constituição. Esse julgamento, ele é duro e péssimo para os golpistas, e tem que ser. Eles vão perder o posto e perder a patente. Agora, ele é muito bom para as Forças Armadas e é bom para a democracia. O Cacá, como disse o Chico aqui, você acertou, lembra, no começo de 2025, que você dizia, não, lá para setembro começa o julgamento, e não deu outra, né? Setembro finalizou ali o julgamento do núcleo 1 e eles estão cumprindo pena, como a gente sabe. Você tem uma previsão, você falou que deve cumprir aí um trâmite normal, que também a gente não pode querer assodamento e tal, mas seria o que ainda nesse ano, talvez primeiro semestre, segundo semestre, o que você imagina, em que momento que eles... Diga. A diferença é que eu advogava e advogo no Supremo há 40 anos, então eu conheço os ritos todos, né? Eu sabia quanto prazo, sabia que já não existe mais a necessidade do próprio relator ouvir as pessoas e tal. Então eu fiz um cálculo que realmente deu certo, falei, vai ser setembro, em novembro estará trânsito julgado. Agora, no STM, onde eu nunca atuei, o procedimento é completamente diferente. Nós podemos, por exemplo, um determinado ministro, que são vários relatores, sim, cada um tem um relator. Podemos amanhã um ministro surpreender para dizer, olha, está apto a ser julgado. Eu até agora, de curiosidade, depois que conversei com vocês, eu vou me informar. Eu vou pegar mais informações sobre esse julgamento. O que eu ouvi e conversei é que o julgamento se dará nessa forma que estou dizendo. Cada relator terminará o seu trabalho, apresentará a presidência para colocar em julgamento, e ela expressamente disse que assim que estiver pronto, ela vai levar a julgamento sem segurar absolutamente, sem nenhum assodamento, mas também sem nenhum tipo de segurar processo que possa parecer uma proteção. Ô, Cacá, eu queria trazer uma outra história aqui que também diz respeito ao Jair Bolsonaro, mas em outra seara, né, dessa insistência da defesa do Jair Bolsonaro para tentar conseguir uma prisão domiciliar. A perícia médica da Polícia Federal, na semana passada falamos sobre isso, apontou que ele tem condições de continuar preso na Papudinha, desde que ele receba cuidados especiais. Aliás, já está recebendo, né? Mesmo assim, a orientação da defesa é reiterar esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, pedido para conseguir ir para uma prisão domiciliar. Então, eu queria te ouvir no sentido se tem alguma estratégia, enfim, que a defesa do Bolsonaro está querendo levar adiante e que se seria realmente possível, em alguma medida, conseguir, porque já tem todo o laudo que a Polícia Federal fez, o laudo médico, né, a avaliação médica independente, dizendo, olha, Bolsonaro tem condições de saúde realmente, deu até a lista, né, colocou ali quais são os problemas de saúde, mas o Bolsonaro pode continuar na Papudinha. Olha, a defesa está no papel dela. Não é inusual que a defesa insista, até a pedido do paciente, do cliente, insista em tentar domiciliar. Eu acho que a domiciliar, neste momento, salvo se aconteça alguma coisa diferente, está completamente inviabilizada. Os médicos já disseram que a Papudinha tem condições de tratar. Até digo mais, talvez tenha até mais condições do que na casa, porque como nós estamos num período pré-eleitoral, se o Bolsonaro for para casa, a casa dele vai virar um QG partidário. Sim. A quantidade de gente que vai estar pedindo para ir, falta de controle, isso aí tudo para uma pessoa doente, como ele diz ser, uma pessoa com grandes problemas de saúde, isso até pode ser prejudicial a ele. Uma coisa é certa, quem determina a questão da prisão domiciliar por doença, a prisão domiciliar humanitária, é exatamente uma questão técnica. A Papudinha tem condições de recebê-lo e tratá-lo? Plenas condições. Gente, vocês viram as fotos e as filmagens da cela que ele está. É uma cela excepcionalmente, para o Brasil, eu vou dizer, isso não existe. Olha só, ele tem direito a sair a hora que quiser. Não é que ele tem uma hora de banho de sol, como tem os demais presos brasileiros, não. Ele tem um espaço aberto, ele tem um lugar que tem geladeira, ele tem lugar para lavar roupa, ele tem sala de jantar, ou seja, as condições dele, digo, expressamente, para os presídios brasileiros é absolutamente excepcional. Quem dera se os 700 mil presos brasileiros tivessem 20% do que esse cidadão tem condição. Olha lá, olha a geladeira que ele tem. Depois ele tem um lugar específico, quer dizer,
é plenamente possível e ele está tendo um tratamento bastante, eu não diria privilegiado, não. Um tratamento digno, bastante digno. Ó, 2 banheiros, imagine. Então, ele mora hoje como presidiário melhor do que mora a grande parte dos brasileiros. A grande parte dos brasileiros. Então, assim, eu respeito a defesa, tem que pedir mesmo, mas acho que hoje, salvo se acontecer alguma coisa, é absolutamente improvável que saia uma prisão domiciliar. Porque ele tem condições, os médicos já disseram, o lugar que ele está é excepcionalmente bom para a realidade brasileira de um presídio. Eu já visitei um cliente meu que foi preso em Mônaco. Evidentemente, as condições do presídio de Mônaco eram excepcionais. Tinham pouquíssimos presos, é uma coisa... Eu me lembro que uma noite ele passou mal, foi para o hospital e achou estranho que tinha 2, 3 guardas na frente do quarto e ele reclamou. O cidadão falou, não, mas esses guardas não estão aqui por causa de você, não. É que o príncipe Albert está no quarto do lado. Ou seja, ele estava sendo internado de emergência no hospital, onde o príncipe de Mônaco estava no quarto ao lado. Quer dizer, então não vamos também trazer essa realidade surreal para cá. Mas hoje não há que se falar em prisão domiciliar. O advogado está certo ao tentar. Eu até digo, repito, se ele for para a cadeia domiciliar, se for prisão domiciliar, sob alguns aspectos ele vai estar se expondo mais, porque vai ter esse périple de gente visitando. Gente, é normal, o cara que está muito doente como ele, Bolsonaro é um homem que tem, segundo diz os correligionários, 1 milhão de problemas de saúde. Ele tem que ficar quieto e onde ele está bom demais da conta para ele. O Cacai, isso que você falou, né, sobre a condição em que o Bolsonaro está preso, muita gente aqui no nosso chat dizendo, olha, é maior que meu apartamento, assim, a maior quantidade de mensagens que a gente tem aqui é, melhor e maior que a minha kitnet, assim. E um quintalzinho ali também, né, Chico? Um detalhe, Gabi, ele tem acesso ao lado externo, que é uma coisa maravilhosa, porque quando a pessoa está presa, a agonia maior, o que é? Banho de sol, né? Ficar num cubículo, a pessoa tá, ali ele tem banho de sol a hora que ele quiser. Ele tem um espaço enorme, quer dizer, quem dera se as cadeias brasileiras tivessem 1/4 de tamanho e condições que tem a cela da Papudinha. Não, tá. Outro dia eu vi uma matéria comparando aos lançamentos imobiliários em São Paulo. Ah, é verdade, é uma boa comparação. A maioria é menor do que, tem uma área menor do que esses estúdios, né, Chico? Exatamente. Que antigamente era kitnet, agora virou estúdio. Agora tudo caixa de fósforo ali, né? É menor que a kitnet ainda, né? Esses estúdios, é impressionante. Isso. Muita gente fazendo comentários sobre isso aqui. Não sei se você queria comentar, Rodrigo. Eu queria trazer uma outra pauta ainda aqui que está prevista, atualizações do caso do Banco Master. Na verdade, o senador Alessandro Vieira, que pediu hoje a quebra de sigilos de uma empresa ligada aos irmãos do ministro Dias Toffoli do Supremo. O que o Alessandro Vieira fez, né? Ele protocolou o pedido na CPI do crime organizado, solicitando a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Merit Participações S.A. Essa empresa é controlada pelo José Carlos Dias Toffoli e também pelo José Eugênio Dias Toffoli. Nesse pedido, o Alessandro Vieira está mencionando reportagens que, segundo ele, revelaram indícios relevantes que corroboram a tese de que os irmãos do Toffoli atuaram como laranjas em um esquema de blindagem patrimonial. Aqui, essa é a atualização mais recente que a gente tem sobre o caso do Banco Master, né, envolvendo essa questão toda do STF, Cacai. A gente queria te ouvir sobre essa história também. Faz tempo até que a gente não conversa, né? Já tiveram vários desdobramentos nesse caso do Banco Master. Até aproveitando só rapidinho, além dessa história de quebra de sigilo, tem a decisão do ministro Dias Toffoli de remeter partes do inquérito para a primeira instância em São Paulo e no Rio. Isso aconteceu semana passada, mas como a gente ainda não ouviu... O próprio Fachin já falou sobre isso também. Já falou. Acho que seria importante ouvir o Cacai sobre isso também, importante. Em que pé que está isso, né? Se vai ficar só um pedaço com o Toffoli e esse assédio também contra ele, né? Com essas investigações todas. Olha, esse é um dos problemas que nós temos nas CPIs. A CPI é um lugar de espetacularização do processo. Um pedido veja bem,
existem indícios por matérias de jornal e tal, um senador vai e pede a quebra de sigilo bancário e fiscal de uma empresa nitidamente para atingir o ministro. O ministro Toffoli, no início, foi até muito criticado pela imprensa, ele negou que fosse compartilhado dados da quebra de sigilo judicial com a CPI, e fez certíssimo, porque você, quando tem um critério absolutamente rigoroso de quebrar o sigilo pelo judiciário, que já é uma exceção da exceção, você tem a obrigação de manter aquele sigilo. Você quebra o sigilo bancário, você quebra o sigilo fiscal, você quebra o sigilo telefônico. A CPI não mantém nada. A CPI é uma espetacularização. Tudo bem que a CPI é um braço que tem forças do Poder Judiciário, um braço do Legislativo, que tem esse poder em casos excepcionais. Não se pode usar politicamente. Isso é claro que é para atingir o ministro. Isso é um absurdo. E vou dizer, o ministro Toffoli fez muito bem eu não compartilhar naquele momento, porque se tivesse compartilhado, seria espetacularizado tudo que está permitindo que seja feita a investigação. A investigação está sendo feita. Por que agora está indo parte para a primeira instância? Porque só pode ficar no Supremo aquilo que tiver algum elo com quem tem foro de prerrogativa. É muito interessante. Nós estamos vendo o desdobramento da investigação conduzida pelo ministro Supremo, do meu ponto de vista, de forma técnica. Teve um momento que ele teve um conflito com a Polícia Federal e indicou 4 delegados para poder tomar providências. E foi bom que ele tenha indicado. São delegados da confiança que estão fazendo um trabalho seríssimo. Nós tivemos eu estou advogando e conheço, pouco antes dessa decisão do ministro Toffoli, houve uma determinação de busca e apreensão pelo ministro Toffoli na 13ª Vara, e essa busca e apreensão demorou a ser cumprida. Só foi cumprida quando esses 4 delegados, que depois foram nomeados para trabalhar no Master, foram lá e deram cumprimento. Nós temos que ver que as questões jurídicas são muito intrincadas. A investigação está sendo feita, agora eu li na imprensa, não tem informação, mas eu li na imprensa que foi conseguido entrar no telefone do Vorcaro como um todo, porque hoje em dia a Polícia Federal faz um trabalho fantástico. Lá na 13ª Vara, repito, teve dificuldades, mas depois cumpriu. Cumpriu porque o ministro determinou que cumprisse. Eu nunca vi isso em 40 anos de advocacia. O Supremo Tribunal manda ter um cumprimento da busca e apreensão e ter que depois recrudescer para tomar uma atitude. Olha, essa quebra de sigilo que foi pedida, eu vi pela imprensa, é claramente uma espetacularização. Isso aí é para atingir o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal passa por um momento delicado, todos nós acompanhamos, acabou de cumprir um papel importantíssimo no 8 de janeiro, de resgate mesmo, de manutenção da institucionalidade, e é normal, todos nós sabíamos, que viria um caminhão de denúncias e de algumas questões em cima do Supremo. Agora, a quebra por uma CPI sem fundamento é algo gravíssimo. Essas CPIs, eu advogo em CPI tem muitos anos, e sempre tive essa preocupação, porque você começa a CPI com uma quebra de sigilo telefônico, do sigilo fiscal. Você veja bem, quando você quebra o sigilo telefônico e fiscal de uma CPI, todos aqueles senadores ali vão ter acesso. Sabe qual é a hipótese de ter um sigilo mantido? 0. Rigorosamente 0. Claro. Eu já advoguei para ministro, para senador, para deputado, para empresário, para governador e CPI. É uma espetacularização. Isso não pode ocorrer. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ter. No judiciário, é claro, acho que o judiciário, com os percalços todos que estamos vivendo, está fazendo o seu papel. Essa investigação está andando. Eu não tenho nenhuma dúvida das informações que eu tenho que está andando. Você fazer uma investigação desse porte é mesmo muito difícil, não é fácil. Porque você não atinge tão somente o setor bancário. Se atinge aqui o setor político, se atinge aqui o setor empresarial, se atinge muito mais coisas, pelo que a gente ouve, do que se pode imaginar. Então, assim, o que não se pode fazer é transferir essa responsabilidade para uma CPI que quer espetacularizar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Perfeito.
Cacai, quero muito agradecer aqui a sua participação. Pode voltar às segundas-feiras, que a gente conta com a sua participação aqui no L2. Valeu, querido. Obrigado. Estamos com saudade de vocês. A gente Abraço também, grande. Cacai. Valeu, querido. Boa noite. E vamos diretamente para o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro com a Astrid. Imperdível. Corremos lá. Vale a pena acompanhar de novo essa conversa, gente. Já vou me preparar para acompanhar. Amanhã estamos de volta a partir das 7 da manhã com o Desperta também. Pessoal, boa noite. Até amanhã. A elite brasileira nunca foi punida pelos seus crimes. Tanto no período colonial quanto no Império, os senhores de escravos eram a lei. Na República, os coronéis eram a lei. Na ditadura, os empresários que financiaram a repressão faziam a lei. Hoje, os grandes empresários, a elite do judiciário e a elite política fazem as leis. Mudam os nomes, mas o pacto da impunidade é sempre o mesmo. Na história do Brasil, parece que tudo muda para que tudo fique no mesmo lugar. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos dar uma aula inaugural aberta e gratuita. E o tema será o Pacto da Impunidade. Por que as elites nunca pagam pelos seus crimes? Vamos revelar como funciona a blindagem dos poderosos. Será uma chance de você conhecer melhor a nossa pós-graduação.